ó. Querendo o americano aquele velhão fazer. Porque bota 38, acho que igual o André, 38. Aí fica fazendo conta. Daí o que ele faz? Ele mede 38, bota um prego e bota a mede com mais 40, 80. Muito mais fácil. Aquele vídeo antigo? Aquele vídeo antigo daquele senhorzinho. Você vê ele botando aqueles pregos desse tamanho com uma martelada só. Tum, pá, pá. Pouca prática que não tem. Ó, professor, eu vou segurar na fita porque nos primeiros é fácil, mas vai ficando comprida. Eu até já marquei alguns, ó, nesse 40, só que tem a partir de uma parte eu errei a conta e fui usando, né? Mas eu risquei já. Agora nós vamos marcar o outro lado, né? Depois vai marcar aquela fita. Mas aqui nós vamos fazer o risco agora. Tá, então só pra ficar claro, o que a gente tá fazendo? A gente tá marcando a paginação das vigas, que é o que vai fazer a base da nossa laje. Então a gente vai fazer uma marcação de 40 em 40 centímetros, só que por uma questão de paginação a primeira é 38. Num segundo momento a gente ensina como é que faz essa questão do 38, porque é bem confuso mesmo. Mas enfim, então a gente marca a primeira com 38 para dar o desconto da placa de revestimento para fazer a paginação interna. E depois de 40 em 40 até o final. Aí a gente vai marcar desse lado e vai marcar do lado de lá. Então, segue o fluxo. Não é aqui, ó, foi em cima. Eu acho que marca só no lado. Isso, aí tu marca na face. Tu marca em cima. É que lá nós não tinha base. A base era no chão. Não tinha viga. Você tá vendo mais vídeo do que eu sobre isso. Então... Olha aqui, ó. 38 pra cá. E pra cá. Então aqui vai uma. E daqui lá vai assim. Tá. Risco e marca o lado de cá. Daí lá do outro lado, no meio a gente marca os dois. Porque no meio vai ter os dois, né? Aqui, né? Tá. E lá e do outro lado de baixo. Tá. A outra tá lá e a outra aqui. Deixa esse lado aqui pra pôr as madeiras. Aí vou pondo elas pra lá. Depois não precisa levantar, eu acho. Acho que vai ficar fazendo as coisas. Por isso que eu tô botando ela aqui dentro. Vou pegar ela aqui, ó.
Claro, tem que virar ela, né? Eu tenho que virar ela de qualquer jeito. Não sei. Bom, o que nós fizemos agora? A gente selecionou as madeiras para saber a relação da curvatura, porque a curvatura da madeira, nenhuma madeira ela é 100% retinha, planadinha, ela sempre tem uma torção, porque a gente está falando de um material natural. Então a gente precisa definir qual é o ponto, né? Qual é a flecha de ascendência para que a gente coloque a flecha dela, né? De torção dela para o lugar certo. E aí é isso que a gente está fazendo. Então a gente selecionou as madeiras, marcamos para qual é o ponto dessa flecha de flexão, enfim, que daí é uma coisa mais técnica e eu não vou me estender aqui. Mas a gente fez essa seleção e aí agora a gente está na fase de pregar as vigas na marcação que nós fizemos. Então a gente marcou as vigas, a gente marcou aqui, lá e no meio. E aí agora a gente vai posicionar elas e fixar elas, para depois a gente colocar os blocos. Eu vou destopar e tirar o bloco. Sobrar. Não, nós não falamos que nós não íamos destopar. Destopar ela já não seria o de tirar o bloco? O bloco também não precisa cortar, então é mais fácil eu destopar ela agora, senão eu vou ter que destopar o bloco também. Eu não vou destopar os dois lados. Um lado eu tenho que destopar. Daí eu tiro o bloco. Dentro do bloco eu vou ter que... Vai ter que cortar de novo? Vou ter que fazer a medida. Né? Vai ter que fazer medida, é? A não ser que já tirasse ele com medida de Não tem como, meu amor. Nós vamos ter que fixar ele primeiro. Pelo menos dar uma fixada. Não, a gente não tem prática pra fazer com ele solto, como o cara lá. A gente tira ele do tamanho, faz ele do tamanho certo e depois... O que eu quero te dizer é o seguinte, pega uma medida, por exemplo, daqui até aqui, mais ou menos. Tem 2,25. Pode botar lá. 2,55. Então a gente corta a madeira com 2,55. E aí o que sobrar, sobrou. Tá, pode ser? E aí o topo que sobra aqui é o que a gente vai fazer do outro, porque não tem? É que se eu sei que é ruim de cortar o bloco pequeno. Mas aí estou fazendo, depois também tem que fazer isso aqui, ó. Mas vai ter que cortar ele igual, então não adianta cortar Se a gente tirasse o todo e tirasse o tempo. Tu não vai saber ao certo. Daí depois nós vamos ter que estar planejando. É mais difícil, eu acho. Tá, vamos fazer. É só pegar o esquadro grande. Fizesse ela já assim, já ia ser uma boa de uma baita de uma estrutura, né? Só que aí ela ia ficar assim, desse jeito aqui já dava pra... Aqui seria uma assoalho, né? Tem que ter mais um apoio mesmo, que é o que eles fazem aí. Só que não com essa... Não com essa tábua. Não com essa tábua.
ver o quanto fora ela tá. Então, segura ela bem na quina de fora, lá, na ponta. Certo? 1 centímetro. Qualquer coisa, Anny, depois a gente bate a linha, né? A linha de giz. E aí faz a parede, para a parede não ficar empenada, faz a parede no piso. Daí na hora que botar o plywood, não vai descendo. Ou então a gente põe o plywood do piso um pouquinho para fora, e daí depois a gente vê o que a gente faz por baixo. Como assim do piso? Quando for botar o plywood do piso a gente alinha por fora. O plywood do piso sustenta a parede. Agora só mais é 1 centímetro que vai ficar em balanço, não é a parede inteira. Hoje a gente tenta dar uma puxadinha no bloco agora, né? Mas o bloco ali é um pouquinho mais curto. Não vai porque ela tá presa. Tá jogando ela pra fora e a viga. Só se a gente conseguir ir pra meio, daí tá. Eu tiro e só arranjo. Pode fazer tudo. Não vai dar pra... O que tu acha? Tirando? Eu tiraria se desse, porque a gente ainda tem tempo. Por isso que eu te dou conta. Eu tiraria ela, porque dá pra tirar ainda. Tá? Por enquanto ainda dá. Quanto mais que a gente botar, pior vai ser. Eu ajustaria ela no lugar, deixaria ela reta, Tá, porque o espelho reto. E aí a pergunta que não quer calar, que é uma coisa que vai acumulando, né? Porque o plywood também tem que descer na... Sim, eu sei, o plywood ele vai descer até aqui. Só que a gente aqui vai ter que dar um jeito de fazer algum mantimento, ou planar isso aqui. Tirar o espelho, tem que tirar o espelho também. Daí tá tudo... porque esse é o problema, que beleza, isso aqui é 1 centímetro, isso aqui vai acumulando. Que a gente não botou a linha, né? A gente tinha batido ela pra lá. Sobrou aqui e faltou lá. Mas aí faltou lá, só que daí lá tu ajustou. Porque lá tá negativo. E aqui vai ficar positivo. Eu acho que é melhor a gente arrumar isso agora. Eu fiquei pensando quando tu me falou. E aí eu pensei, putz, eu comecei a analisar. Digo, isso vai acumular coisa até na hora de botar o plywood, na hora de a gente fazer as vigas, na hora de tudo. Eu não sei se não é melhor a gente refazer até o espelho de baixo. Como a gente vai fazer, eu não sei. Tirar o espelho de baixo. Dá pra meter a serrinha. Mas a gente tira aqui primeiro e lá puxa. Vai arrebentar, não tem que fazer. Depois vai ser coberto, né? Bom, para contextualizar, o que nós fizemos aqui? A gente estava discutindo sobre tirar esse espelho que a gente tá trabalhando, né? O que aconteceu? Esse espelho ele ficou torto, ele ficou fora do alinhamento e isso ia gerar, né? Como a gente já estava conversando ali antes, ele ia gerar uma sucessão de erros. Então a gente decidiu tirar. Só que como o prego é em ângulo, o que acontece? É quase impossível de tirar isso de uma maneira tranquila. Então a gente teve que colocar várias cunhas na parte de baixo e para não danificar a madeira a gente foi cunhando ela inteira, batendo ela inteira até ela ir soltando aos poucos. Foi um processo bem trabalhoso, né? A gente começou a cunhar cada pedaço, então em toda a extensão dos 5 metros a gente colocou cunha próximo aos pregos e aí fomos afrouxando ela aos poucos para não danificar nem a madeira de baixo e nem o espelho de cima. E aí fomos cunhando o tempo inteiro, tudo para consertar um erro que a gente já tinha feito lá na frente. E então, para não deixar acumular. Então esse é o nosso processo de aprendizagem aí, né? Então quando tem alguma coisa errada a gente precisa consertar. E aqui nessa parte a gente já conseguiu afrouxar ela melhor e conseguimos tirar. Então continua no próximo vídeo.